Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista em Brasília e também faço parte da diretoria de comunicação da BHH. Eh, Quero agradecer a participação de todos em mais este webinar oferecido pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, com o seu compromisso de levar a informação para quem dela necessite. Tenho aqui a enorme satisfação de compartilhar esse espaço de discussão e troca de experiências e também busca de informações de qualidade. A Luana Ferreira Lima. A Luana Ferreira é advogada e coordenadora de políticas públicas e advocacy da ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma das mais importantes associações de pacientes que a gente tem no Brasil. Graças à ABRALI, muito já foi conseguido de apoio aos pacientes, mas também na busca da garantia do acesso aos melhores tratamentos e às melhores tecnologias de diagnóstico. Boa noite, Luana. Muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco aqui nessa discussão. Boa noite, doutor Jorge. É um prazer para a gente aqui da Abrale, né, e para mim estar com você e outras pessoas que estão nos assistindo aqui para um debate tão importante, né? A gente poder falar do paciente de leucemia linfóide crônica e também de direitos, de garantia de direitos, né, de melhor acesso. Muito obrigada. Olha, não, a gente é que agradece, Luana, né? Nunca é demais a gente lembrar a parceria muito importante que existe entre as instituições, a BHH e a Abrale, e pessoalmente, né, eu tenho sempre tido o prazer de ver a sua presença em todas as reuniões de discussão que tangem o assunto de incorporação de novas tecnologias para tratamento e diagnóstico nas oncohematopatias, de forma geral. Então, a gente tem se encontrado em todos os contextos de discussão disso, seja na esfera do Executivo Federal, do Legislativo Federal, mas também junto às agências responsáveis por essas incorporações, tanto no sistema de saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde do Brasil. Nosso assunto hoje diz respeito a uma doença específica, a leucemia linfóide crônica, e a gente vai concentrar a nossa discussão especificamente mais ainda no cenário onde essa doença, leucemia linfóide crônica, ou leucemia linfocítica crônica, é recidiva, ou seja, torna-se ativa novamente depois de ter recebido um tratamento inicial. Então, vem essas expressões que é a doença recorrente ou refratária, significa que ela recebeu um tratamento inicial, teve um tempo de controle e depois precisou de uma nova intervenção terapêutica ou até, num cenário mais complicado, ela foi resistente, né, daí a expressão refratária, ao terapêutica empregada inicialmente, né? E dentro desse contexto, quais são as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS no cenário atual e como que a BHH, junto com as associações de pacientes, com a parceria tão importante quanto a da Abrale, pode fazer, o que a BHH e a Abrale podem fazer e têm feito no sentido de diminuir a distância entre aquilo que está acessível àqueles que têm a oportunidade do sistema de saúde suplementar, quando comparado àqueles que dependem da assistência do SUS. Por falar nisso, né, nunca é também demais lembrar que a BHH, depois de identificado, né, tendo reconhecido a missão de buscar as oportunidades de acesso para a melhoria da assistência da população no Brasil como um todo, mas do SUS em particular, se organizou e identificou o campos de atuação que a gente chama de pilares, né? Então, nós temos o pilar social da educação, o pilar de ciência, que é a produção de conhecimento, pilar de carreira para o apoio aos cursos e residência médica para a formação de novos hematologistas, e também o pilar de qualidade. Dentro do pilar social, a gente tem que destacar um programa
que era um projeto, hoje é um programa e uma ação, que é o programa de equidade, de acordo com a visão da BHH. De maneira, vamos chamar assim, resumida ou concisa, a gente pode dizer que equidade é o processo através do qual a gente consegue levar a oportunidade necessária de acordo com a necessidade, com o tipo de necessidade de cada um. Ou seja, equidade não é oferecer a mesma oportunidade para todos, mas sim a oportunidade específica, né, identificando aí quais são as dificuldades e barreiras de cada um, para que todos, então, tenham direito à mesma qualidade de assistência, à mesma qualidade de vida, independente da sua condição, né? E com isso, evidentemente, a gente tem um cenário de propagar que as políticas de saúde sejam desenvolvidas levando em consideração esses cenários de necessidades distintas numa população tão plural, né, tão diversa, né, quanto a nossa. Nesse sentido, Luana, a Abrale tem, evidentemente, participado de todos esses tipos de programas e ação. A Abrale tem também um projeto específico, uma ação específica, buscando a equidade como sendo um objetivo primário? Doutor Jorge, primeiro eu queria falar do trabalho incrível, né, que a BHH tem feito nesse sentido, né, de trazer maior equidade, né, melhores condições de acesso e acho que sobretudo de verificar quais são as reais necessidades do paciente, né. E a gente aqui, enquanto instituição de apoio ao paciente, a Abrale, ela tem já 20 anos, né, de existência. Nós já acompanhamos mais de 52 mil pacientes, né, durante todo esse período. E, sem dúvida, a gente trabalha dentro do nosso departamento, né, especificamente, de forma mais contundente, no Departamento de Políticas Públicas e Advocacy, essas questões relacionadas à equidade, né? Nós temos um país que é extremamente heterogêneo, né? A gente tem aí mais de 200 milhões de habitantes, onde a gente encontra uma diversidade muito grande e refletida nas múltiplas condições dos pacientes, né? E tendo em vista essas múltiplas condições, né, tanto de saúde quanto questões socioeconômicas, né, a gente tem direitos que precisam ser atendidos, pacientes que não têm a mesma condição de acesso, que se reflete na equidade dentro da saúde. Então, a gente tem trabalhado desde o apoio ao paciente, né, de informação, de comunicação, né, sobre a questão da sua jornada, né, de formas de acesso, de ter acesso a direitos, de empoderamento desse paciente, né. Nós acreditamos que é necessário que o paciente ele tenha conhecimento, né, que ele seja empoderado, e também junto com tomadores de decisão, né, trazendo conhecimento sobre a realidade que a gente tem, né, das iniquidades, né, relacionadas a essa diversidade, essa heterogeneidade tão grande, que se reflete também nas condições sociais, né, da necessidade de melhorias. E nesse sentido, sendo propositivos, né, apresentando propostas, trabalhando muito forte com o executivo e também com o legislativo para a melhoria dessa situação. Excelente. Bom, eu sou uma testemunha de não de todo o trabalho, porque a ação de vocês vai muito além das atuações da BHH, mas de tudo aquilo que vocês têm desenvolvido realmente na busca oferecer a oportunidade para que cada um possa receber, então, um tratamento igualitário, respeitando essas diferenças, né? Nesse sentido, especificamente, a BHH tem desenvolvido trabalhos objetivos no que tange a demanda de incorporações por novas tecnologias de tratamento, tanto no sistema de saúde suplementar, na rede privada, quanto na rede pública de saúde. A gente está sempre muito atento às questões de desabastecimento, especialmente de alguns medicamentos mais antigos,
que têm tido a sua produção limitada por questões que envolvem aí estratégias, inclusive, de mercado. Então, a gente busca estar sempre junto aos órgãos reguladores para informar sobre esses desabastecimentos e buscar alternativas para que drogas mais antigas, porque sempre que a gente fala sobre acesso, novas tecnologias, a gente está falando das inovações, né? Mas as drogas mais antigas não perderam a sua importância no manejo do câncer de forma geral, mas da leucemia linfóide crônica em particular, né? Então, quando há uma medicação antiga, barata, eficaz e segura, e ela deixa de ser fornecida por questões de falta mesmo no mercado ou de um planejamento inadequado, isso pode impactar a assistência dos pacientes. Então, temos tido muita atuação em relação ao desabastecimento. E também a participação, né, sempre que há a oportunidade, dos processos de consulta pública que são colocados, né, pelas agências de avaliação de incorporação de tecnologias no Brasil, no Sistema de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, no Sistema de Saúde Público, a CONITEC, né, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Incorporação de Tecnologias em Saúde do SUS. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Nesses últimos 3 anos, que foram necessários, inclusive, para que a gente se preparasse e melhorasse a nossa capacidade crítica de avaliar as tecnologias, não só naquilo que se promete com base nos estudos clínicos, mas também com aquilo que representa a realidade da mudança, se essas tecnologias mudaram efetivamente a vida das pessoas, né, para melhor, sempre buscando não só um bom controle da doença, mas qualidade de vida. E nesses últimos 3 anos, conseguimos aí incorporar 6 medicações dentro do contexto da hematologia de forma geral, no sistema de saúde suplementar, no sistema de saúde público, no SUS. A última delas é uma incorporação recente de uma medicação chamada Carfilzomib para o tratamento do mieloma múltiplo. Isso foi uma vitória muito grande, que representa uma nova oportunidade para os pacientes que padecem dessa doença. E no sistema de saúde suplementar, a nossa taxa de sucesso tem sido um pouco maior, já 18 incorporações de novos tratamentos no sistema de saúde suplementar. Portanto, atuando aí como órgão consultor né, representativo da especialidade da hematologia junto à Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, a CONITEC, a ANS e outros órgãos que também demandem informações técnicas, né, sobre o manejo das doenças hematológicas. Voltando o foco agora para o assunto desse webinar, que é a leucemia linfocítica crônica. A leucemia linfocítica crônica de acordo com a sua taxa de incidência na população, ainda considerado como um câncer hematológico raro, embora ela seja, no contexto dos cânceres hematológicos, o segundo de maior prevalência. Portanto, embora quando comparado com os tumores sólidos, como câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer do tubo digestivo, o número de casos de leucemia linfóide crônica seja significativamente menor do que essas patologias, os tumores sólidos, ainda assim, ela, para os hematologistas, temos um apreço muito grande, já que ela representa um percentual muito expressivo daquelas doenças que são os tumores hematológicos. Essa é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de uma célula linfóide, de um linfócito B maduro, que nesse caso é uma célula clonal. Só para contextualizar, os linfócitos B são as células que, no contexto do organismo normal, são as responsáveis pela produção dos anticorpos, portanto, células muito importantes. A leucemia linfóide crônica é uma doença que atinge predominantemente a população com faixa etária mais adiantada. Então, a maior parte dos pacientes tem idade que está próxima ou superior a 70 anos. E, em geral, o paciente descobre que tem leucemia linfóide crônica de maneira fortuita ao realizar um exame
de sangue, que é, sem dúvida nenhuma, o exame de sangue mais frequentemente solicitado por todas as especialidades médicas, que é o hemograma, o exame que avalia as células do sangue. E aí, ao fazer um hemograma, por qualquer razão, encontra-se ali um número aumentado de linfócitos circulantes. Então, essa é a maneira mais comum de se descobrir que tem a doença. Portanto, é um paciente que, em geral, não tem sintomas. Mas, quando os sintomas aparecem, eles estão relacionados tanto com o comprometimento da produção de células normais. Temos que lembrar que a leucemia linfóide crônica é uma doença que atinge primariamente, né, ela começa na medula óssea, que é a fábrica das células do sangue. Então, por afetar a medula óssea, quando a doença se manifesta, ela se manifesta com comprometimento da produção de células normais. Por exemplo, anemia é uma das manifestações mais comuns. Os sintomas da anemia, em geral, relacionados à fraqueza, falta de ar nos esforços físicos. Uma outra maneira dela se apresentar é com redução da contagem das plaquetas, que são as células da coagulação sanguínea. Portanto, a ocorrência de sangramentos de forma mais exagerada pode ser um eventual sintoma. Além disso, o aumento do volume dos órgãos do sistema linfático, que são os gânglios linfáticos, que podem aumentar e ser perceptível esse aumento em regiões como o pescoço, as axilas, as virilhas, mas também o aumento do baço, que é um órgão que faz parte do sistema linfohematopoético. Por ser uma doença do sistema imunológico, claro, a ocorrência de infecções nessa população também é maior. Agora, uma coisa interessante sobre a leucemia linfóide crônica é que, apesar de ter o nome leucemia, né, não basta ter diagnóstico de leucemia linfóide crônica para necessitar de tratamento. Como vocês podem ver aqui nesse slide, aqui na parte inferior direita, a gente tem, né, uma demonstração em pizza mostrando que a leucemia linfóide crônica é a doença dos terços. 1/3 dos pacientes com diagnóstico de leucemia linfóide crônica nunca vai precisar de tratamento. Ele consegue conviver perfeitamente bem com a presença da doença. 1/3 dos pacientes têm sintomas de doença, portanto, necessitam de intervenção terapêutica já no momento do diagnóstico. E 1/3 dos pacientes que têm o diagnóstico ainda na fase sem sintomas vão desenvolver sintomas ao longo do seu acompanhamento. Portanto, a expectativa é de que 1/3 das pessoas com diagnóstico de leucemia linfóide crônica nunca precise de tratamento, os outros 2/3 vão precisar, já desde o momento do diagnóstico ou ao longo desse acompanhamento. Os tratamentos para leucemia linfóide crônica ainda não são curativos, mas são, sim, muito eficazes no controle da doença e de todas as manifestações dessa doença. Então, se a gente fosse colocar assim, numa linha do tempo, né, chamada história natural da doença, em geral ela se passa dessa seguinte forma: do momento do diagnóstico, né, o paciente é avaliado, se ele não tem nenhuma repercussão da doença para a sua vida, se ele está sem nenhum sintoma relacionado com a doença, ele vai para um período de observação e acompanhamento. Se ao longo desse período é identificada a necessidade de tratamento, porque o paciente está com anemia, porque o paciente está com sangramentos, porque o paciente teve os chamados sintomas B, que são sintomas caracterizados pela presença de febre, perda de peso, né, eventualmente sudorese, aí estabelece-se o tratamento de primeira linha. Essa doença é controlada, período de remissão. Infelizmente, como ainda não é possível a cura, a doença voltará a se manifestar. Ainda assim, pode-se passar por um período de observação até que novas manifestações estejam presentes, e aí sim são oferecidas as chamadas segundas linhas de tratamento, né, ou as segundas fases de tratamento. Os critérios para definir essa necessidade de tratamento são, em geral, de fácil reconhecimento pelo médico especialista, mas são definidos também
por um grupo internacional conhecido como o International Working Group em leucemia linfóide crônica, que norteia aí as diretrizes de diagnóstico, tratamento e também de investigação clínica nos estudos clínicos. Luana, conta para mim, tem sido comum a demanda de pacientes com leucemia linfóide crônica que vocês identificam junto à Abrale, especialmente nessa fase de diagnóstico ou de acesso aos tratamentos iniciais? Doutor Jorge, então, nós fazemos o acompanhamento dessa jornada do paciente, né? E a gente tem sim um número expressivo de pacientes, né, de LLC, que vêm, né, chegam desde o momento do diagnóstico ali na Abrale, né, e tem um acompanhamento feito pela nossa área de apoio ao paciente, e vão ali relatando as suas demandas durante todo o tratamento, né, toda a sua jornada. Então, como que foi passar pelos especialistas, não é? Passar pelo diagnóstico, ter acesso aos exames, não é? Depois ir para a etapa para início de tratamento, né? Então, uma etapa decisiva ali que a gente tem é de informação. A gente tem muito material relacionado a LLC para que o paciente ali ele possa saber, né, quais são as consequências da doença, quais são as etapas, né? Quais são os tipos de tratamento, não é? E no caso da LLC, como o senhor está mostrando aqui, a gente tem essas etapas, né? De remissão, recaída, e nesse momento o paciente precisa muito de orientação, né? A gente sabe que ainda não é possível, né? A gente ainda não tem esse acompanhamento da jornada, né, feito no sistema público de forma tão efetiva, então a gente faz esse trabalho. E é um número significativo, né? A gente tem pacientes que necessitam desse apoio, né, para entender, para compreender, e também lá no momento a gente faz um trabalho mais técnico também, no momento em que ele está nesse processo de uso dos medicamentos, né? Quais são os efeitos? Como que, o que esse paciente tem sentido, né? Qual que é o resultado, né, desse tratamento? Como tem sido? Qual é esse desfecho, né? Isso é muito importante, porque isso dá subsídio para a gente na atuação em políticas públicas, né? Saber qual que é a necessidade. Aquele paciente ele precisa de um tratamento, de um esquema X, e ele não tem acesso ali no sistema público, né? Ou o paciente está na saúde suplementar também e tem dificuldade para acesso a esse medicamento, né? Então, a gente tem esse trabalho e a gente vê que é um número muito grande de pacientes que necessitam muito de orientação dentro desse processo, né, que você está mostrando aqui, né, porque realmente é um número, né, 2/3 de pacientes, eles necessitam do tratamento, né, e necessitam de todo o apoio. Não, excelente, muito, muito, muito bom saber disso, que tem esse acompanhamento, inclusive, né, para esclarecer, primeiro, que não é todo mundo que precisa de tratamento, segundo, para aqueles que precisam, né, quais são os caminhos para encontrar o tratamento e o que se passa, né, durante essa fase do tratamento, isso é extremamente relevante. Uma coisa muito importante também, que eu acho que uma informação que deve ser levada a todos como ocorreu a evolução do tratamento da leucemia linfóide crônica ao longo dos anos. Então, a leucemia linfóide crônica tem uma estratégia de tratamento definida por meio da ação de agentes quimioterápicos. Os maiores representantes da quimioterapia para o tratamento da leucemia linfóide crônica são justamente as substâncias ciclofosfamida, fludarabina e clorambucil. E como vocês podem ver nesse gráfico, né, são drogas que foram desenvolvidas aí desde de meados da década de 70 e foram sendo utilizadas de maneira, inclusive, combinada nos estudos até os anos 2000. Uma outra medicação extremamente relevante são os anticorpos monoclonais,
o rituximab, que foi introduzido no tratamento da leucemia linfóide crônica no início aí, dos anos 2000, por volta de 2005, mais próximo dos anos 2010, um outro anticorpo, o ofatumumab, e em 2011, 2012, um outro anticorpo, o obinutuzumab. Então, quando a gente usa a estratégia de tratamento combinada de anticorpos e quimioterápicos, a gente chama isso de imunoquimioterapia. Mas uma verdadeira revolução ocorreu a partir de 2015, que foi com a chegada das chamadas novas drogas. São duas classes de drogas, os inibidores de Bruton quinase, e aí temos duas drogas representadas, aprovadas pela Anvisa no Brasil para tratamento da leucemia linfóide crônica, que são o ibrutinib e o acalabrutinib. E uma outra classe chamada de inibidores de BCL2, que é o venetoclax. Como vocês podem ver aí, essas foram incorporações junto à Anvisa, né, para uso no Brasil, bem mais recentes. Apesar de recentes, essas medicações já estão incluídas nas recomendações das diretrizes internacionais que norteiam o tratamento da leucemia linfóide crônica. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos, o guideline de tratamento, o guia de tratamento publicado pela ESMO, que é a Escola Europeia de Oncologia. Vocês podem ver que para o paciente com leucemia linfóide crônica recidivada e sintomático, o ibrutinib, o acalabrutinib e o venetoclax já fazem parte das indicações de tratamento. Um outro exemplo, aqui a diretriz de orientação de tratamento praticada na Inglaterra, também incorporando essas medicações. A diretriz brasileira foi publicada, a Diretriz Brasileira de Manejo da LLC, ela foi publicada em 2016 e está em fase de atualização, mas também já desde 2016 previa que na situação da leucemia linfóide crônica, que recidiva depois de ter recebido um tratamento inicial com a imunoquimioterapia, uma das escolhas indicadas nesse caso era o ibrutinib, sendo esse a primeira droga da classe dos inibidores de Bruton quinase, que provou a sua eficiência, a sua segurança em estudos clínicos e começou a ser utilizado no mundo todo, né? Infelizmente, nenhuma dessas terapias, dessas chamadas novas drogas, está disponível, né? Foi incorporado, foi avaliada para incorporação e disponibilização pelo Sistema Único de Saúde. Veja, Luana, que tem uma informação que aqui é muito relevante. Sabe que o Brasil é signatário, né, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, da OMS. E a OMS publica e atualiza sistematicamente uma lista que é reconhecida como lista de medicamentos essenciais para o manejo das diversas doenças no mundo, né? Então, isso são medicamentos que são considerados pela OMS como essenciais de estarem disponíveis para a população de todos os países que fazem parte, que são signatários da OMS. E o ibrutinib, de todas as novas drogas, foi o único que foi incorporado a essa lista publicada em 2022, né? Infelizmente, como a gente já tinha mencionado, o ibrutinib não está ainda disponível para o SUS, mas a gente até espera que esse tipo de situação mude. Essas informações... Doutor Jorge, isso para a gente é algo tão... a gente que acompanha, né, essa necessidade do paciente, isso para a gente é algo tão crítico, né? Você veja bem, a Organização Mundial da Saúde, né, que faz uma recomendação como essa, né, como considerando um medicamento essencial, o ibrutinib, e a gente ainda não tem a possibilidade de oferta disso, né, para o paciente. E o quanto em outros países você está avançando. E o quanto a gente tem os avanços em outros países, e aqui a gente ainda está tão defasado, né? Eu ia justamente te perguntar, Luana, se, né, em todos os processos de advocacy que vocês desenvolvem junto à Abrale, se essas informações da OMS são utilizadas, né, na defesa aí dos interesses dos pacientes.
Sim, doutor Jorge, a gente acompanha, né, o que são Uhum, as recomendações, né, em âmbito não só aqui dentro do Brasil, né, e as aprovações uhum. feitas pela Anvisa dos medicamentos, mas também da OMS, né, recomendações de saúde feitas também pela OPAS. A gente tem uma atenção e um cuidado muito grande, porque de fato existe uma necessidade, né? Se a OMS considerou como um medicamento essencial, realmente, de fato, ele é. E é necessário que nós, né, enquanto país, né, enquanto um Estado que adere, né, às diretrizes, né, de organizações internacionais, e o Brasil é signatário de diversos, né, tratados, enfim, e segue essas recomendações, não é? Como a gente viu, por exemplo, no caso da Covid, né, o quanto o Brasil acompanha, para os outros medicamentos também, né? Para o tratamento específico de pacientes para LLC também é necessário acompanhar. O Brasil ele não pode deixar de cumprir, né, essas diretrizes. Então, com certeza, além do parecer da BHH, do entendimento, né, que você sabe, a gente trabalha muito em cooperação e a gente utiliza, né, os documentos da BHH como subsídio, a gente também leva em conta as recomendações internacionais. Exatamente. Essas são todas informações muito importantes. Aí você fala assim, mas e por que que a OMS incorporou o ibrutinib a essa lista de medicamentos essenciais, né? O que que motivou isso? Uma das principais razões para isso, Luana, é o que está demonstrado aqui nesse gráfico, que é um estudo clínico que avaliou a sobrevida global dos pacientes com diagnóstico de leucemia linfóide crônica, que precisam de intervenção terapêutica, e comparou essa sobrevida, né, essa expectativa de vida, com a população geral sem leucemia linfóide crônica pareada por idade. E o que que esse gráfico está mostrando? Que os pacientes que são tratados com ibrutinib, sendo o ibrutinib um dos representantes dessa nova classe terapêutica, né, das novas drogas, têm a sua expectativa de vida igual à das pessoas que não têm leucemia linfóide crônica. Então, isso é o que a gente chama de cura funcional, né? A doença não é curada com o tratamento, mas ela é controlada a tal ponto que ela deixa de ser relevante na expectativa de vida das pessoas, né? Aí, quando a gente vai olhar, né, você estava chamando atenção para aquilo que está disponível no SUS, né? É, a última incorporação de tratamento para o SUS ocorreu em junho desse ano, foi uma ação organizada por iniciativa do próprio Ministério da Saúde, foi a incorporação do anticorpo monoclonal, rituximab, para ser utilizado em conjunto com a associação de fludarabina e ciclofosfamida, portanto, a imunoquimioterapia foi incorporada agora, recentemente, no SUS para o tratamento da leucemia linfóide crônica. Claro que essa é uma incorporação muito importante e relevante, mas quando a gente olha na linha do tempo, você vê que nós estamos aí praticamente 20 anos atrasados em relação àquilo que se pratica hoje no sistema de saúde suplementar, né? E esse atraso, ele já existem evidências científicas, Luana, de que ele compromete o resultado, a eficiência do tratamento da leucemia linfóide crônica quando a gente compara os dados de instituições que são hospitais públicos especializados no tratamento de leucemia linfóide crônica com os dos serviços privados, que, portanto, são do sistema de saúde suplementar e que conseguem oferecer para os seus pacientes as novas drogas, entre elas o ibrutinib. O que esses dois gráficos estão mostrando aqui é que, especialmente a sobrevida global, né, que é a expectativa de vida geral dos pacientes, quando a gente compara pacientes que recebem assistência no sistema privado, 92% dos pacientes estão vivos após 7 anos de acompanhamento, ao passo que só 68% dessa população está viva no mesmo período de tempo se ele é tratado no SUS, o que significa uma restrição no acesso a novos medicamentos. Esses são dados
publicados pelo Grupo Brasileiro de Estudo em Leucemia Linfóide Crônica, que tem trabalhado na coleta de informações sobre essa doença no Brasil já há muitos anos, né? O grupo brasileiro é ligado à BHH. É claro que esse tipo de diferença impacta de maneira decisiva nas ações de busca de acesso a novas terapias, né, Luana? Uhum. Doutor Jorge, é um dado gritante, assim, né, de iniquidades dentro do nosso sistema. Porque a gente tem um sistema único de saúde, né? A gente vê processos que têm melhorado, eu acho, dentro da Conitec. Enfim, tem uma preocupação também com essas questões, essas diferenças, essas discrepâncias tão grandes entre saúde suplementar e o SUS. Mas, de fato, a gente ainda está muito atrás. A gente tem esse dado, né, de que 92% dos pacientes têm melhores chances, né, né, de sobrevida, e 92% na saúde suplementar, 68% no SUS, né, isso é uma diferença muito grande, né, isso é algo que a gente não pode deixar que se perpetue por mais tempo, né? A gente já tem uma defasagem muito grande com relação ao tratamento, né? A ter o tratamento 20 anos, não é? A gente está aí mais ou menos em atraso. E a gente tem que ter em consideração, acho que pelos tomadores de decisão e nas políticas públicas que são estabelecidas, não o quanto você vai ter de impacto, não é, quando você consegue garantir essa equidade entre os sistemas. Um impacto social que muitas das vezes não é levado em consideração. A gente tem estudo de sobrevida, a gente tem estudos econômicos, mas o impacto social como um todo para o país, né, quando você garante essa equidade, isso precisa ser levado em consideração também. É verdade, você tem toda a razão. E foi justamente, né, por conta de ter conhecimento sobre essa diferença, né, como você falou, né, que salta aos olhos, quando a gente olha o que se traz de oportunidade para o sistema de saúde suplementar e o que é oferecido ainda, né, no sistema de saúde público, que trouxe aí a BHH para campo, para que a gente pudesse, então, fazer uma submissão da incorporação, nesse caso, do ibrutinib, para o sistema público de saúde. Com isso, eu aproveito até para responder duas perguntas que foram encaminhadas pelo nosso chat, né? Perguntando, uma delas, se o venetoclax, que é uma das medicações que a gente mencionou, né, uma dessas novas drogas, já está disponível no SUS. Infelizmente, a resposta é não, né? Não foi incorporado, ainda não foi avaliado, mas eu quero adiantar que a BHH já está trabalhando em fazer essa submissão, vai ser a nossa próxima tarefa já para o início de 2024. E a outra pergunta é se a BHH está pleiteando a inclusão do ibrutinib no SUS, e aí a resposta é sim. Isso foi, né, diante de todo esse cenário, a BHH, então, se juntou com a detentora da patente do ibrutinib, que é a farmacêutica Janssen, para que a gente pudesse, então, elaborar um dossiê técnico, científico e de avaliação farmacoeconômica para submissão para apreciação da Conitec. Um detalhe, né, sobre a LLC, quando a gente olha para toda a estratégia que o Ministério da Saúde tem que desenvolver para o manejo de todas as patologias, em especial os cânceres, em geral são publicadas pela Conitec dois tipos de documento, que são a DDT, Diretrizes de Diagnóstico e Tratamento, e o PCTT, que é o Protocolo Clínico de Diagnóstico e Tratamento. E LLC foi uma doença que ficou meio à margem disso nos últimos anos, mas agora, com essas oportunidades de incorporação das novas tecnologias, também esse tipo de documento que é muito importante para o contexto do Ministério da Saúde devem ser publicados. Então, quando a gente está falando sobre essa história de submissão, né, como é que se faz uma submissão, como é que se
produz, né, um dossiê, é importante que as pessoas saibam que não é como escrever um artigo científico, nem muito menos como escrever um texto, digamos assim, com linguajar mais leigo. Há uma estratégia, uma técnica que é reconhecida não só pela Conitec, mas por todas as agências de avaliação de tecnologias em saúde, né? Então, uma das estratégias que é a mais reconhecida é essa chamada de pergunta PICO, né? Então, a pergunta PICO é uma sigla onde você vai propor que para uma população específica, nesse caso, leucemia linfóide crônica recidivada ou refratária, estamos propondo uma intervenção, que é o ibrutinib, temos que comparar essa intervenção com aquilo que já é proporcionado pelo que está disponível no sistema público de saúde, quais são os indicadores que serão utilizados, né? Qual é o desfecho? Então, sempre os desfechos importantes são a eficácia, ou seja, qual é a capacidade que essa tecnologia tem de controlar a doença, traduzidos tecnicamente pela sobrevida e qualidade de vida, mas também qual é a segurança, né? Que essa nova tecnologia não ofereça, por exemplo, reações adversas, né, efeitos colaterais que possam comprometer a qualidade de vida do paciente ao invés de melhorá-la. E, por fim, quais são os tipos de estudo clínicos que foram utilizados para trazer essas informações. Então, dentro de um contexto, e aí lembrando qual é o impacto, né, que é a incorporação de uma tecnologia que tem custo elevado, o que isso traria de impacto para o sistema, isso sempre é um cenário muito importante. A gente lembra, então, partindo daquele cenário de 100% de pacientes com diagnóstico de LLC, 2/3 vão precisar de tratamento, uma parte, 80% desses 2/3 receberão tratamento de primeira linha, e somente aqueles que recidivam, né, depois dessa primeira linha de tratamento, é que vão precisar de uma segunda intervenção. A gente tem informações vindas, né, de várias fontes, inclusive da própria Abrale, que no cenário do SUS, hoje, cerca de 60% da demanda do ibrutinib é para o tratamento de leucemia linfóide crônica. O ibrutinib também pode ser utilizado para o manejo de outras doenças do sistema linfático, como, por exemplo, o linfoma de células do manto. E que essa demanda, 85% dessa demanda, era justamente para a leucemia linfóide crônica recidivada e refratária. Os estudos clínicos mostram aquilo que a gente já sabia, né, com base nas informações que a gente colocou lá da OMS, né, a redução do risco de progressão, a redução do risco de morte, nos estudos clínicos de maior relevância, que são aí o Resonate e o ITC, é marcante, né, 85% a 94% de redução do risco de progressão da doença, né, e redução do risco de morte pela doença de cerca de 75%. Essa estratégia toda, Luana, não basta a gente apresentar os estudos clínicos, mas esses estudos clínicos são avaliados também por uma metodologia específica chamada de GRADE, que traz a informação se aquele estudo clínico foi conduzido da maneira correta, ou seja, qual é o grau de confiança. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa penúltima coluna da direita, né? Qual é a qualidade qual é o grau de confiança da informação que está sendo provida por esse estudo clínico? Vocês vejam que em todos essa qualidade de confiança foi reconhecida como alta, e por isso mesmo, né, outras agências de avaliação de incorporação de tecnologia internacionais, em países que têm um sistema de saúde assemelhado a esse do Brasil, onde o sistema de saúde público é aquele que mais atende às necessidades da população. É sempre importante lembrar, né, que, em linhas gerais, aproximadamente 25% da população do Brasil conta com o apoio de planos de saúde no sistema de saúde suplementar, e 75%, às vezes 80% da população depende do sistema de saúde público. Então, o sistema de saúde público do Canadá, da Inglaterra, da Escócia, da França e da Austrália
já incorporaram o ibrutinib para o tratamento de pacientes com leucemia linfóide crônica recidivada depois de uma intervenção terapêutica. E é claro que a gente busca atingir isso também, né? E aí, Doutor cabe Jorge, aqui aquele comentário, só se antes de passar para você, o comentário de como que a gente lida com a Conitec, né? E eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para nos trazer nesse sentido. Na verdade, falando sobre os estudos, né, e o quanto eles são relevantes, mas, como eu disse, tem questões que são, por exemplo, da ordem do impacto social ali, que não são levados em consideração durante essa jornada e na busca pelo tratamento. Então, por exemplo, o custo da judicialização, né, o que é o peso disso para um paciente? Porque, como a gente viu, né, um medicamento que é considerado essencial pela OMS, enfim, e a gente tem um número significativo né, de refratariedade, de recorrência, então é um tratamento extremamente necessário. E aí, nesse sentido, o paciente, ele vai recorrer, né, muitas das vezes, à judicialização, isso demanda um custo, né, isso é extremamente pesado emocionalmente também para esse paciente, e o quanto ele poderia ter o sistema como um todo, né, o impacto desse paciente, ele ter uma melhor qualidade de vida, isso é refletido no impacto econômico para a sociedade também. E isso não é levado em conta quando a gente está discutindo ali, às vezes, a tecnologia ou discutindo a necessidade dessa incorporação. Então, além dos estudos clínicos, eu gosto sempre de apontar isso, o impacto social que vai ter para a vida do paciente, mas para a gente enquanto sociedade também. Sim, olha, você tem toda a razão. É o chamado custo de não ter, né? Porque existe o custo de ter, que é quanto se gasta com essa tecnologia, mas qual é o custo de não ter a tecnologia, né? Está dentro desse contexto. É, o, o, Aqui, então, entra, né, esse cenário que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né, exatamente o que é Conitec. Muitas vezes a gente fica falando sobre, né, Conitec, e não reconhece que a Conitec é um órgão de grande relevância, muito importante, relativamente jovem, né, é uma instância, não um órgão, mas uma instância relativamente jovem dentro do Ministério da Saúde. Você vê que ela foi estabelecida aí pela Lei 12.401 de 2011, né? Portanto, a Conitec tem aí 12 anos de existência e, claro, precisa evoluir, né, em todo o seu contexto, já que tudo que tange assistência em saúde e as tecnologias estão constantemente evoluindo, né? Então, a Conitec é um órgão colegiado que integra o Ministério da Saúde e que tem por missão fundamental assessorar o Ministério da Saúde na tomada de decisão para as incorporações, exclusões ou alterações dos tratamentos que o sistema público de saúde oferece para os pacientes, né? E, em especial, na publicação desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E como é que a Conitec funciona? Não é uma coisa sem regra. A Conitec tem regras muito claras de funcionamento, né? E tudo isso é transparente. Mas a gente pode resumir aqui, e eu tenho certeza que você já viveu junto conosco muitas vezes isso. Com isso aqui, a gente já vai chegar, inclusive, para responder outra pergunta encaminhada pelo chat, né? Que traz aqui, normalmente, qual é o prazo médio de apreciação de um dossiê pela Conitec. E é justamente isso que a gente vai trazer aqui. Então, como é o fluxo, né, de análise de tudo isso? Então, o dia zero é contado a partir do momento em que se entrega esse dossiê com as informações técnicas, clínicas, de eficácia e segurança, e as informações farmacoeconômicas, que, como você já bem levantou, Luana, dizem respeito ao custo de incorporação, né? Mas, infelizmente, não são apreciados os custos da não incorporação. A partir daí, a própria Conitec vai avaliar a qualidade dessas evidências científicas relacionadas aí com a eficácia, a segurança, a efetividade. Ela faz uma análise técnica, ela busca, para esse momento de análise das evidências científicas apontadas pelo dossiê, inclusive, parecer de consultores técnicos da área. E aí aqui cabe um comentário, né, que
quando a gente faz um paralelo, né, com aquilo que acontece no sistema de saúde suplementar, junto à ANS, o fluxo é mais ou menos o mesmo, só que a ANS, ela contempla aí, né, a possibilidade de que um dos seus membros, da comissão que avalia isso junto à ANS, que é chamado COSAúde, é a Associação Médica Brasileira, a AMB. E a AMB, ela pode indicar, né, uma associação de especialidade como sua representante para aquele determinado assunto. Então, junto aos processos da ANS, a AMB sistematicamente, quando os temas são relacionados com as doenças hematológicas, tem convocado a ABHH, tem nos dado a oportunidade de participar dessas reuniões e, com isso, esclarecer dúvidas, né? Infelizmente, nessa sistemática da Conitec, isso não acontece da mesma forma. Mas acho que seria muito bom, né, que houvesse uma instância para ouvir aqueles que são os especialistas do assunto e também, Luana, os pacientes, né? Ouvir diretamente os pacientes e buscar aí a participação de associações importantes como é a Abrale, né? O que você acha? Então, doutor Jorge, eu acho que, assim, como o senhor está falando de duas diferenças, né, da saúde suplementar nesse processo, eu acho que, sem dúvida, uma questão é a gente ter as sociedades médicas, né, de especialidade, participando já desde esse momento, né, da primeira fase, de análise, de consulta ali desse primeiro momento, né, onde os NATs fazem a avaliação, enfim, desse primeiro momento, onde a gente tem uma primeira reunião técnica e a segunda reunião técnica. Porque quem tem propriedade para falar é a sociedade que tem a especialidade. Então, a gente fica muito frustrado, às vezes, no processo, quando a gente está na reunião, a gente vê como foi avaliado, como foram as falas, sabendo que a gente poderia ter representantes com muita propriedade para tirar a dúvida dos membros, para trazer esclarecimentos, né, se tivesse ali representado. Então, seria muito bom, por exemplo, que a AMB pudesse também fazer, assim como na ANS, esse movimento de trazer, né, de fazer a indicação, de ter ali a consulta, de ter a participação das sociedades médicas ali, especialistas na área. E um outro ponto, doutor Jorge, é a questão das audiências públicas, né? Na saúde suplementar, a gente tem, quando um parecer ele é desfavorável, né, aquela primeira análise que é feita, ela é desfavorável à incorporação daquele procedimento ou daquele medicamento, há obrigatoriedade de acontecer uma audiência pública. É um momento em que a sociedade, né, tem a oportunidade de participar, de fala ali, de ser vista, né, porque a gente tem a consulta pública, mas na audiência você tem o poder de fala. Então, não somente o paciente, né, que é o ator mais importante nesse processo, mas também os profissionais da área da saúde, as instituições de apoio ao paciente, os médicos, eles têm a oportunidade de fala. É um momento extremamente precioso. E a gente não tem ainda essa obrigatoriedade na Conitec, né? A legislação específica da Conitec, ela fala, né, que em alguns casos, se assim achar necessário, né, o secretário de Ciência e Tecnologia vai poder fazer esse pedido, mas existe até um projeto de lei nesse sentido, doutor Jorge, para a gente poder ter a obrigatoriedade, que é um dos temas que a gente também vai trabalhar com mais afinco para ter ainda mais uma oportunidade de fala nesse processo todo. Perfeitamente, achei que você lembrou muito bem. Você vê que aqui na linha do tempo, então, né, existe um prazo de avaliação de 180 dias para que ocorram, então, essa avaliação da Conitec em relação às evidências científicas e a avaliação econômica. Ela faz uma reunião onde há uma oportunidade de manifestação de quem submeteu o dossiê de se manifestar, e ela vai fazer um parecer inicial indicando se estar favorável àquela incorporação ou não favorável. E aí o único momento em que a gente tem uma oportunidade de manifestação é justamente na consulta pública. Então, passado esse período de 180 dias prorrogáveis por mais 90, é disponibilizado para a população a consulta pública. E nós temos um prazo relativamente exíguo, né? São 3 semaninhas aí para que a gente possa apresentar essas contribuições. No D mais 180, então, ela vai fazer
a sua decisão, baseado nas informações coletadas na avaliação técnica e também nas eventuais contribuições da consulta pública, e a partir daí são mais 180 dias para que esse medicamento seja disponibilizado no SUS, perfazendo aí um total de 270 dias. E como a única oportunidade de manifestação é na consulta pública, era muito importante, Luana, que a gente estimulasse as pessoas a participar. Às vezes as pessoas acham que é extremamente complicado fazer essa contribuição, que nem todo mundo pode fazer a contribuição, e sim, todos podem fazê-lo, né? Essa contribuição, ela pode ser pessoal, individual, pode ser de um profissional que conhece o assunto, mas pode ser também do usuário do sistema. É muito importante que os usuários do sistema de saúde pública do SUS participem disso, né? E aí, uma dica importante é que essa participação é feita por meio eletrônico, no site da Conitec, né? E ela ocorre exclusivamente pela plataforma Participa Brasil. Então, se a pessoa estiver navegando lá por outro lugar para chegar aí nas consultas públicas, que são apresentadas à população no site da própria Conitec, então lembrar que essa participação ocorre pela plataforma Brasil. A Abrale tem participado disso sistematicamente, não só como instituição, mas também fomentando essa participação junto aos seus associados, não é isso, Luana? Isso, a gente faz um trabalho bem forte sobretudo com os pacientes, para a participação nesses momentos que a gente considera os momentos mais importantes. Então, na perspectiva do paciente, que é uma etapa anterior, não é, de escuta desse paciente, então, dando todas as informações, e nesse momento da consulta pública, que é importantíssimo. Então, lá no nosso site também a gente tem informações de como participar, como está logado, né, porque tem algumas etapas, né, como está logado no gov.br para poder entrar, como que você deve escrever, descrever sua experiência. Então, esse é um momento realmente muito importante. Como foi colocado aqui, né, tem um prazo exíguo aí de 20 dias, né, para isso. Então, a gente fomenta essa participação, tanto dos pacientes quanto dos profissionais da área da saúde também. Perfeitamente. E outra coisa importante da gente lembrar é que qualidade é mais importante do que quantidade. Às vezes as pessoas pensam que se a gente rechear com centenas, milhares de manifestações, isso pode mudar, né, um parecer inicial da Conitec, né, que tenha sido desfavorável para favorável, por exemplo, mas mais importante do que isso é a qualidade dessa manifestação. Um detalhe muito importante que a professora Eliane Caputo Costa sempre de lembrar, a Eliane Caputo foi uma das idealizadoras da Conitec, participou da elaboração da lei, é que não há grande necessidade, nesse momento da consulta pública, de que se reforcem dados técnicos e científicos, porque isso já foi feito na elaboração do dossiê, já foi discutido na reunião. Então, aqui é muito mais importante que se demonstre para a Conitec quais são os desafios, quais são as barreiras, quais são as dificuldades que as pessoas e as instituições têm enfrentado na busca de acesso à tecnologia que está em discussão, né? Então, a experiência do indivíduo que buscou acesso a ibrutinib, nesse caso, e não conseguiu, ou quando conseguiu, como é que isso mudou a vida dele, né? O que as instituições, as diversas secretarias estaduais e municipais de saúde têm enfrentado em termos de atendimento de demandas judiciais, né? Isso é muito importante. Então, neste processo de submissão do ibrutinib, o prazo para que se inicie a consulta pública deve vir agora em dezembro. Então, é importante que todos estejam atentos para que a hora que esse prazo for tornado público, para que a gente utilize o tempo que temos de 20 dias para nos manifestar da maneira mais intensa e com a melhor qualidade possível, para que a gente corrobore a decisão da Conitec, se a manifestação inicial dela for pela incorporação, ou conteste a decisão da Conitec se a manifestação dela for pela não incorporação. E acredito aí que todos vão ter um papel muito importante nesse cenário, né, Luana? Exatamente.
doutor Jorge, a gente tem mobilizado os pacientes, informado para que eles possam contribuir. E quando a gente fala de uma forma qualificada, é isso, é falar da sua realidade, da trajetória, não é? Você também como familiar, como cuidador, não é? O que que você observa, né, do paciente, da pessoa que você está cuidando, qual que é a sua experiência, qual que é o efeito, teve algum efeito colateral, como melhorou a sua vida, a sua condição de vida, isso é muito importante. E também, né, quando a gente fala de participação social, isso é amplo, né, que os profissionais da área da saúde que estão na ponta, né, acompanhando os casos, a realidade desses pacientes também possam contribuir. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso tempo, né? Então, eu trouxe aqui aquilo que eu considerei como mensagens mais importantes, que eu acho que tem que estar aí, né, como os famosos bullets, né? As mensagens principais na cabeça de todos, para que eles se lembrem de se manifestar na oportunidade que temos durante a consulta pública. Então, é lembrar que ainda, né, a sobrevida global de pacientes com leucemia linfóide crônica das pessoas tratadas no SUS infelizmente, inferior àquela dos pacientes tratados no sistema de saúde suplementar, né, como ficou claro pelas evidências científicas apresentadas, né, mas a gente pode mudar esse cenário, e a incorporação do ibrutinib tem uma chance enorme de impactar muito positivamente nisso, né. Os pacientes com leucemia linfóide crônica que recidivam depois de uma intervenção terapêutica, especialmente aqueles que não podem ser tratados com a fludarabina, que é o análogo de purina, eles não têm alternativas eficazes, não há uma estratégia definida pelo SUS para o tratamento desses pacientes, daí a importância de que sejam inscritos os DDT e o PCDT, assim como a incorporação das novas tecnologias. O ibrutinib, que é a proposta aqui da BHH, né, contando sempre, precisamos lembrar que a Janssen, a detentora dos direitos de ibrutinib, participou ativamente na elaboração desse dossiê e em todo esse processo, junto à Conitec, né? Então, o ibrutinib é uma terapia-alvo, é um medicamento de uso oral, já está comercializado no Brasil desde 2015, então nós não estamos falando de algo que tenha chegado agora no mercado. Os médicos, os hematologistas que lidam com leucemia linfóide crônica têm experiência com o uso dessa medicação. Ela já foi reconhecida pela OMS como um medicamento essencial no tratamento da leucemia linfóide crônica. O ibrutinib está nas diretrizes e também é reconhecido pelas agências de ATS nacionais e internacionais, a exemplo da própria ANS. O ibrutinib foi incorporado para o sistema de saúde suplementar em 2018, a primeira vez, para o cenário da doença recidivada e refratária. E, mais uma vez, a mensagem que eu considero aqui mais importante é participar da consulta pública, né, nesse processo de incorporação do ibrutinib. Quando a pessoa entrar no site lá da Conitec, buscar consulta pública, pode buscar pelo tipo de tecnologia que está sendo proposta, que ela vai encontrar esse espaço para manifestação, né? Então, se nós conseguirmos a incorporação dessa medicação, a gente acredita firmemente que haverá uma expressiva redução da inequidade no tratamento dessa doença no Brasil, Luana. Queria ouvir de você suas considerações finais, né? Já aproveitando para agradecer a você mais uma vez pela participação nesse webinar e por tudo o que vocês da Abrale têm feito em favor dos pacientes que são aqueles mais necessitados e sobre quem a gente tem que empenhar os nossos esforços e nunca esquecer de que são o objetivo da gente existir. Doutor Jorge, eu que agradeço pela oportunidade da gente falar de um tema que é tão importante, né? E desse momento tão crucial, acho que fechando aqui, né? Que é o da consulta pública, né? Então, que a gente possa, né, juntos, enquanto entidades, né, que trabalham o acesso, né, para o paciente, o acesso a direitos, o acesso ao melhor desfecho no tratamento, trabalhar ativamente em conjunto para que os pacientes possam saber, né, o quanto é importante
estarem presentes nessa etapa. A gente tem informações no nosso site, www.abrale.org.br. Lá vocês têm todas as informações sobre LLC, informações acessíveis para o paciente. A gente também tem o TV Abrale, que tem informações que falam sobre o processo também de incorporação, como fazer a sua contribuição nesse momento de consulta pública. Eu acho que a gente pode, sim, fazer um grande trabalho para que, nesse momento de consulta pública tão crucial, a gente tenha informações muito relevantes para a Conitec, para que os membros da Conitec possam fazer uma avaliação bem assertiva sobre a necessidade de incorporação, doutor Jorge, e a gente está à disposição para contribuir nesse processo. Olha, mais uma vez, obrigado. Teve mais uma pergunta encaminhada aqui por uma das pessoas que está participando conosco desse webinar. Como saber que uma consulta pública foi aberta, né? E você já deu parte importante da resposta, que estar atento, né, aos mecanismos de comunicação e informação divulgados pela Abrale e pela BHH, por exemplo, né? Onde a gente vai ter disponível não só no site, mas também nas mídias sociais. Isso procura ser divulgado da maneira mais ampla possível. Eu quero até aproveitar a oportunidade também para reforçar para aqueles que não puderam nos assistir, que este webinar ficará gravado e disponível para ser acessível nas plataformas, né, tanto pelo site da BHH, mas também pelo YouTube, e que o Danilo, que é um dos assessores da diretoria de comunicação da BHH, colocou no chat um link que traz informações pertinentes de como participar de uma consulta pública. Isso é uma publicação da revista da BHH. Então, acessando o site, clicando no link, estando atento aí às comunicações por mídia social e também do site da Abrale e da BHH, essas informações chegarão a quem precisa, né? Luana, tenho certeza. E tenho certeza também que os pacientes podem continuar contando com a atuação da BHH e da Abrale na busca pelo processo de equidade no Brasil. Esse aqui é um dos processos da busca dessa equidade, mas a gente está atento de que esse trabalho não termina aqui, ele deve se estender para todas aquelas situações de necessidade identificada. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a Luana e deixar aqui o meu boa noite, e espero que todos fiquem bem, e espero também poder encontrar com vocês em uma nova oportunidade. Um forte abraço a todos, um grande abraço a você, Luana. Muito obrigado. Boa noite, um abraço, doutor Jorge. Obrigada.